Isso em 399 morre Sócrates. Aristóteles morre em 322. Então, em 399 morre Aristóteles, morre Sócrates. Sócrates não deixou nenhuma obra, mas o que se sabe fundamentalmente de Sócrates sabe-se pelos seus alunos, sobretudo Platão, um pouco por Xenofonte também, mas Platão é a maior fonte, porque na maioria em todos menos um, em todos os diálogos socráticos menos um diálogo, quem conduz a conversa do diálogo sempre é Sócrates. Aos poucos, na medida em que você lê Platão, você vai aprendendo a distinguir se aquele Sócrates é o Sócrates de verdade ou se é o Platão disfarçado de Sócrates. Então, isso só se aprende com um pouco de experiência, sobretudo quando você começa a perceber a cronologia dos diálogos platônicos. E Platão escreveu obras em forma de diálogo apenas. Então, o modo como Platão escrevia a obra é colocar 10 pessoas para conversar, Sócrates sempre como o condutor da conversa, e debater um tema qualquer, como a amizade, como a prudência, como a riqueza, enfim, o que for. Né? E aí todos os diálogos de Platão foram conservados. É uma grande coisa. Não há sobre Platão problemas de sobrevivência da obra. Toda a obra platônica veio ao mundo moderno, toda, sem exceção. Tem um outro diálogo que se acredita que não seja dele, mas todos os que estão aí, não há nenhum diálogo perdido de Platão. Essa que é a verdade. Como é que se sabe isso? É porque, como Platão foi muito comentado, teria de ter alguém dizendo assim, o diálogo tal. Como nunca há nenhuma menção a um diálogo de Platão que não se conheça, é razoável você supor que a obra platônica está completamente conservada. Sócrates, que foi professor de Platão, não escreveu nenhuma linha. Não escreveu porque não queria, porque não era do seu regime. O Sócrates era um sujeito que ficava na praça debatendo com os cidadãos, com os transeuntes, com os populares, digamos assim. E a grande contribuição de Sócrates à filosofia foi a invenção da dialética. A dialética é a linguagem filosófica por excelência. Quer dizer, é a técnica que permite que você possa debater qualquer assunto, mesmo que você não o entenda. Quer dizer, é uma técnica de discussão em que alguém faz uma proposição e é possível contestar essa proposição para saber o que é que nasce dessa contestação. Isso é essencialmente dialético. Né? Ela é uma premissa que é contraposta a uma resistência, essa premissa, que gera, por sua vez, uma espécie de síntese dessa primeira premissa. Portanto, o filósofo consegue conversar sobre qualquer assunto, mesmo que ele não entenda patavinas daquele assunto, porque ele não está, pelo método dialético, ele não está querendo dar lições sobre os conteúdos, mas ele faz apenas as perguntas certas. Por isso é que o método de Sócrates também é chamado de maêutico, porque a mãe dele era parteira, e maêutico significa parir em muitas crianças em grego. E ele, então, o método socrático era um método que obrigava o próprio interlocutor a descobrir as respostas certas. Essa foi a contribuição de Sócrates. Ele inventou a filosofia. É por isso que todo mundo que vem antes de Sócrates é chamado de pré-socrático. Então, de 600, Tales e Mileto, até Sócrates, aí uma vintena de filósofos que são chamados de filósofos pré-socráticos ou filósofos naturalistas. Por que naturalistas? Porque eles se dedicavam a entender a natureza. Natureza, para um grego, é uma palavra muito importante. Em grego, natureza é physis. Então, o que é natureza? Natureza é tudo aquilo que está em volta de você, que de alguma maneira ou outra sofre mudanças. Isso é natureza para um grego. Então, como todo mundo queria entender como é que era o mundo, então esses filósofos anteriores a Aristóteles, a Sócrates, são todos naturalistas ou pré-socráticos. Quem inaugura a filosofia propriamente dita, com metodologia de investigação do mundo, é Sócrates, que ensina uma porção de gente, entre eles Platão, que era filho de um sujeito rico, era um sujeito da dinastia militar grega, ele era parente de Péricles. Então era um jovem que tinha todo o potencial de ser um grande governante, um grande general, um governante em si. E o Platão abandona qualquer pretensão a uma existência, digamos, dinástica, né, para ser filósofo.
Depois da morte de Sócrates, com muito medo do que aconteceu, vocês sabem que Sócrates foi alvo de uma injustiça, de um erro judiciário muito grande, que ele deixou acontecer por várias razões. Ele foi morto em 399 a.C., tomando um cálice de cicuta, acusado e condenado de ter desprezado os deuses da cidade e ter ensinado a juventude a fazer o mesmo. A acusação de que ele foi impiedoso, o nome técnico disso no direito grego é impiedade, de que ele desprezou os deuses da cidade, é uma acusação gravíssima, porque os gregos não têm a noção de patriotismo que nós temos aqui. Para os gregos, o que havia era uma devoção a um dos deuses. Então, os deuses da cidade são aqueles deuses escolhidos, em que você faz lá um templo. Então, tem cidade que escolhe Apolo, tem cidade que escolhe Afrodite, tem cidade que escolhe Éfeso, enfim. Tem lá um templo e a cidade toda rende, então, um culto a esse deus. Desprezar os deuses da cidade é uma coisa gravíssima, porque esse grego pré-socrático, quer dizer, o grego antes da filosofia, é um ser que não tem, em princípio, uma autonomia de pensamento. O que é preciso entender, para entender tudo que nós vamos ver daqui para frente, para entender o mundo grego, é que a mitologia grega produziu uma unificação tão extraordinária das pessoas, porque percebam que eram lugares muito pequenos. O que era uma cidade-estado grega? Polis. Ser uma polis. É um lugarzinho com 5, 10 mil habitantes, onde tem lá um rei. Aqueles 100 generais que vão para Troia tentar resgatar a Helena, que havia sido supostamente roubada por um dos filhos do rei de Troia, chamado Páris. Aqueles 100 generais eram todos reis, cada um de um lugarzinho desse. Então eram pequenas cidades em que havia lá um reizinho lá que mandava naquilo. Então essas 5, 10 mil pessoas eram praticamente iguais, porque todas elas estavam associadas a um determinado culto. E a religião grega produziu um culto tão extraordinário, tão incrivelmente unificador, que um grego nunca tinha dúvida do que você está dizendo. Por exemplo, quando vem o teatro grego depois, já está formada, né? Já está formada aquela estrutura helênica. Nunca nenhum autor de teatro grego inventa um tema novo. Os temas são todos temas antigos, porque quando eu chegava lá e dizia, hoje eu vou contar a história para vocês aqui de Hércules, todo mundo sabe quem é Hércules, não tem nenhuma dúvida, aquilo tudo é conhecido. Criou-se, então, uma unidade tão incrível que todas as cidades gregas falavam o mesmo grego, basicamente, o mesmo grego que é o grego antigo, que não é o grego moderno. Então, uma das ilusões que se tem é isso, né? Não adianta você aprender grego antigo e depois ir para Atenas tentar ver se faz turismo lá. Se você chegar para um garçom em Atenas falando grego antigo, é como você chegar na Itália e falar latim com um garçom. Essa é mais ou menos a diferença. Esse grego antigo, o grego de Aristóteles, não serve para usar hoje em dia. É outro grego, é outra língua. Então, no tempo da formação das ilhas gregas, todos os gregos tinham o mesmo imaginário coletivo, digamos assim. Todos eles viam o mesmo mundo. Esta unidade extraordinária foi produzida por Homero. Foi Homero quem fez isso. Então, os teatrólogos gregos, né, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, esses são os 3 grandes trágicos nessa sequência, eles nunca inventaram nada. Quer dizer, essa ideia moderna de que artista tem que ser original é a última coisa que um grego quer ser original. Então, hoje em dia, você tem que ser original em todas as coisas, né? Não é isso? A demanda que se faz dos artistas de originalidade. Então, é uma coisa tão extraordinária essa demanda que nas artes plásticas, por exemplo, as coisas viraram uma espécie de Disneylândia. Você vai à Bienal, em São Paulo, aquilo é uma Disneylândia. É uma vez que quem é que faz a brincadeira mais engraçada com você. Não é mais arte no sentido histórico, né? Porque hoje em dia acredita-se que a arte seja igual à criatividade. Mas isso não é necessariamente assim. Não é? Todo mundo quer ser original, mas nenhum grego queria ser original. Porque, no fundo, o que eles queriam fazer era ser capazes de conversar sobre a vida, sobre a estrutura da condição humana, entre si, cada vez com mais profundidade. E não é porque eles queriam ser originais. Então, não há nenhuma peça
que todo mundo já não soubesse a história. Não é isso? Então, depois que o Sócrates vem, quando o teatro grego já está decadente por falta de autores, fundamentalmente por isso, depois que o Sócrates vem, ele cria a dialética, que é o início da filosofia. Platão, que é seu aluno e que é rico, abandona uma provável, possível carreira no exército, né, portanto, de poder político, e vai ser filósofo. Platão monta uma escola chamada Academia em Atenas, perto de Atenas, num lugar de um sujeito chamado Academos. Por isso, academia, desta academia platônica que nasceu o sentido moderno da academia. Então, quando se fala da universidade moderna como academia, está-se usando uma expressão tirada lá, né, por analogia da academia platônica, que não tem nada a ver com o modelo moderno. A academia platônica durou 1000 anos. Foi a escola que mais durou na história da humanidade. Ela foi desmontada depois, lá em 400 alguma coisa, quando o imperador Justiniano lá achou que não precisava de escola de filosofia, coisa nenhuma, nunca tinha igreja. Então a academia platônica durou, sei lá, 800 e poucos anos, 900 anos, alguma coisa extraordinariamente longa. A academia platônica foi, de todas as entidades educacionais, a mais durável. As universidades mais velhas, assim, Bolonha, tem aí 700 anos, alguma coisa. Então aí foram todas aí da Idade Média. Então, nenhuma ainda durou tanto quanto será ultrapassado Platão, certamente, né? A academia será ultrapassada. Mas a contribuição que Platão faz é uma contribuição assim. Platão vem e ensina a ideia de que há uma hierarquia em todas as coisas. Se a contribuição central de Sócrates era a invenção da dialética, a contribuição central de Platão é ensinar a hierarquia natural que há em todas as coisas. Então, Platão cria a ideia de que há um mundo de formas e de ideias, que é um mundo inacessível, de que esse mundo aqui embaixo é um mundo reflexo. Isso pode parecer um pouco difícil agora, mas ao longo da história toda, como Aristóteles era aluno de Platão, nós vamos voltar inúmeras vezes a essas comparações Platão e Aristóteles. Então não se preocupem muito com isso. É que o Platão criou, foi a grande contribuição platônica, a ideia da hierarquia dos conceitos. Essa é o coração da contribuição platônica à filosofia. Platão foi um sujeito que acabou sendo muito bem sucedido, né? Hoje não se sabe qual dos dois influenciou mais o mundo. Depende do modo como você olha. Eu, por exemplo, todas as segundas, quartas e sextas sou platônico, terças, quintas e sábados sou aristotélico. Então, para aí vocês têm uma ideia de como é difícil escolher entre esses dois. Tá? Platão o Sócrates era o pobretão, né? O Sócrates era um pobretão desgraçado que, quando foi, então, no dia da sua morte, há um diálogo platônico que conta a história, né? Como o que aconteceu no último dia da vida de Sócrates, que é meio jornalístico, deve ser bem como aquilo. A primeira coisa que acontece é a mulher que leva lá os filhos lá na prisão para reclamar que que você agora vai morrer, o Estado me deixou aqui nessa miséria. Então, o Sócrates, coitado, era um pobretão, tinha que cair morto. Sócrates. O Platão era rico e passou a vida usufruindo bem dessa riqueza, mas foi, de certo modo, muito corajoso, porque era difícil que... É mais ou menos como se você imaginasse que o filho do Bill Gates resolva ser hippie e ficar lá cuidando. Bom, o Bill é capaz de achar divertido isso. Tá? Mas pensa assim no filho do empresário muito bem sucedido, que está prestes a herdar um império. Se fala, não, eu vou